Fala pessoal, boa noite. Todo mundo me ouvindo aí direitinho? Tudo bem? Boa noite. Você está ouvindo? Então vamos lá. Vamos lá, galera. Vamos, né? Boa noite, Luiz. Vamos, né, continuar agora, que agora vai começar a matéria da segunda prova, né? Da PX2, né? Eu não vi a prova, né? A PX1, mas espero que vocês tenham ido bem, tá? Não deve ter o resultado ainda, né? Que demora. Uma parte corrigindo, é isso? Mas torcendo aí por vocês, tá bom? Se Deus quiser, vai ser boa, né? Então, a gente vai começar para a segunda prova, né? Já tem a primeira matéria, né? E aí já semana que vem já começa a derivada, né? E aí vamos embora aí para a gente treinar para a segunda prova, né? Ver se a gente consegue já passar na segunda prova para nem precisar fazer a PX3, né? Que quando é a PX3, na verdade, é a matéria toda, né, gente? Aí que complica mais, que é muita matéria junto. Beleza? Tá? Ah, já postaram o gabarito da prova. Então já tem, né, Kátia? Já tem alguma noção do que vocês acertaram e erraram, né? O Luiz botou que essa prova não foi fácil, mas foi menos difícil do que eu esperava. Aí, Luiz, que bom, né? Você achou que ia vir uma coisa mais monstruosa, mas ficou mais ou menos assim, né? É assim, prova eu não vou botar fácil, né? Eu esperava, assim, eu estava com a esperança de vir uma prova, né, regular, né? Tá? Não, nada muito complicado, entendeu? Caiu o limite, né? Eu não vi a prova, gente, não vi literalmente a prova, mas e quando eu aperto lá na prova eu não consigo ver, né? Eu não sei se o gabarito agora eu vou conseguir ver. Eu tentei até abrir, né, quando vocês estavam para fazer a prova, mas não consegui ver, tá? Mas depois vocês me falam, tá? Se vocês foram bem, foram mal, vamos torcer, tá? Beleza, gente, vamos. Não. E também, assim, Kátia, era só para ver mesmo, só para ver se o nível foi muito difícil, fácil. Porque nem adianta a gente discutir essa prova, né, aqui, né, porque o ideal é a gente aproveitar esse tempo já para a segunda prova, né? E aí, né? Aí, vamos lá. Guarda essa prova aí, né? Guarda esse gabarito com vocês. Quando passar na segunda prova, sentir que vai ficar de recuperação na PX3, aí sim a gente volta para essa prova e refaz ela e refaz a segunda, entendeu? Porque aí a gente faz a revisão da PX3, né? Que é o que é precisar da primeira prova. Agora, e vocês vão ver também que na segunda prova tem alguns resquícios da primeira prova, tá? Tem, na hora de construção de gráfico e tal, tem uns limites lá para fazer, então geralmente tem algumas coisinhas da primeira prova, mas log, composta, a gente não vai ver mais nessa segunda prova, tá? Só se for com uma PX3 de mente. Aí, gente, já tem uma EP, né? Uma EP8 já falando sobre função contínua, né? Que é a matéria dessa semana, né? Deixa eu até abrir para vocês. Demora um pouquinho para carregar, né? Essa semana 9 aqui, semana 9, que é a aula 8, né? Funções reais e continuidade, né? E assim, já mostrando aqui os exercícios, né? No próprio gabarito eu consigo já explicar para vocês o que tem que acontecer, tá? Para a função ser contínua, né? Então, por exemplo, ele dá uma função aqui desse tipo, né? E, gente, quando tem essas funções assim, né? Que tem mudança de comportamento, tá, gente? Então, tipo, menor que 1, ele funciona como x ao quadrado, né? Ele é uma parábola. E depois do 1 para frente, ele é uma reta, né? Que raiz de x é uma reta.
tá? Aí tem essa mudança de comportamento, aí a gente tem que ter muito cuidado, né, nessa questão de continuidade, porque você sabe que na hora, se você for fazer o gráfico, tá? Se você, né, tiver uma parábola aqui, por exemplo, aí veio e parou aqui. Aí, esse é um, né? Aqui é um. Estou dando um exemplo, tá? Qualquer, tá, gente? Aí, depois do 1, ele chega aqui em cima, bolinha aberta no 1, e vira uma reta. Aqui, né, nessa parte aqui, todo mundo vê, né? Essa parte aqui, ó, tá aqui, todo mundo vê que tem uma quebra de continuidade. Ela não é contínua quando você larga o lápis, a ponta do lápis para fazer o gráfico, né? Você larga e muitas pessoas falam isso, né? Se você tirar o lápis do papel na hora de fazer um gráfico, ela não é contínua, realmente. Você está fazendo aqui a parada, para aqui, aí você tem que vir para fazer uma reta, aí que você vai ter que tirar o lápis do papel. Né? Então, quando você tem essa quebra aqui, ó, tá vendo? Essa quebra de gráfico aqui, né? Ela tem a quebra da sua continuidade, ela não é contínua, tá? Mas sem gráfico, né? Vamos pensar na questão de não ter o gráfico, tá? Deixa eu apagar aqui. Então, para ela ser contínua, né? Ela tem que literalmente ter esses 4 traços aqui. Na verdade, você vai testar só os limites laterais, né? Que aí já vai ser o resultado do limite de x tendendo ao ponto, né? E o f no ponto, né? Aí vou botar aqui um resuminho, tá? Para ser contínuo, né? Para ser contínuo, o limite de x tendendo pela esquerda, esse A é o ponto que está perguntando se é continuidade, né? Tipo, a continuidade da função no ponto 1. Então, esse A aqui seria o valor do 1, entendeu? Então, o limite de A pela esquerda tem que ser igual ao limite, tá, do A pela direita. Tá? Então, os limites laterais têm que ser iguais. E, além disso, isso também tem que ser igual à função no ponto A. Tá? Então, o limite pela esquerda tem que ser igual ao limite pela direita e tem que ser igual à função no ponto. Tudo isso tem que funcionar, tudo isso tem que dar igual para termos uma continuidade na função no ponto. Tá? Essa aqui é o resumo. Tá bom? Aí isso a gente vai fazer aqui na prática, né? Tipo aqui. Né? O que ele vai fazer? Como ele quer, para saber se é contínua essa função no x igual a 1, né? Ele vai ter que fazer o limite, ó, fazer o limite do x tendendo, x tendendo a 1 menos. Eu vou ter que fazer depois o limite do x tendendo a 1 mais. E depois eu vou ter que fazer a função do ponto 1. Tá? Todos esses valores, né, eu tenho que ser iguais, tá? Para ser contínuo. Se um deles falhar, né, tiver diferente do outro, ele não vai ser contínuo essa função, beleza? Mas, tipo, muito cuidado, gente, que quando você vai fazer o limite lateral aqui, você tem que ver qual é a função que você vai pegar, né? Ou se você vai pegar o x ao quadrado, tá? Ou você vai pegar a função raiz de x. Então, você vai ter que dar uma olhadinha. Por exemplo, 1 pela esquerda, né? Lembra que eu falei com vocês que 1 pela esquerda, né, seria literalmente o 0,9999, né? Que é um valorzinho perto do 1 pela esquerda, né? Então, é o 0,999, né? E aí eu pergunto a vocês, né, gente? X ao quadrado é se x for menor que 1, né? E raiz de x é maior ou igual a 1. Quando eu pego 1 pela esquerda, é um valor menor que 1, né? Então, se é um valor menor do que 1, é essa função que eu vou usar, que é o x ao quadrado. Então, eu vou usar o x ao quadrado. Quando eu pego 1 pela direita, é como se estivesse pegando 1,01 por aí, um cara bem pertinho pela direita. Mas esse cara, ele é maior que 1.
Então, nessa segunda aqui, eu vou ter que pegar o raiz de x como uma função. Então, aqui vai ser raiz de x. E aí, gente, é só substituir, tá? Não tem problema, joga 1 aqui. 1 ao quadrado é 1. Joga 1 aqui. Raiz de 1, 1. E a função no ponto 1, né? Qual função que você vai usar, né? X ao quadrado ou raiz de x? Né? É onde o 1 tiver incluso, tá? Onde ele tiver, tipo 1. Aqui ele não está no x menor do que 1, mas ele está no x maior ou igual a 1. Então, como o 1 está incluso aqui no x maior ou igual a 1, é essa função que eu vou pegar, que é o raiz de x. Então, vai ficar raiz, né, de x, e na verdade, como eu estou botando f de 1, vai ficar raiz de 1, que é igual a 1. Ou seja, o limite pela esquerda e o limite pela direita e a função no ponto, todos são iguais. Logo, ela é contínua. Tá? E lembrando, gente, se o limite pela esquerda e pela direita são iguais, né, o limite no ponto, tá? Só porque ele bota no gabarito, né, mas não precisa calcular, né? Isso você já conclui direto. O limite no ponto 1, no x tendendo a 1, né, dessa função aqui, né, do f de x, né, a gente tem, né, que o limite nessa função é 1. Tá? Por quê? Porque se o limite pela esquerda é 1 e o limite pela direita é 1, como eles são iguais, o limite existe. Logo, o limite de x tendendo a 1 é 1. Tá? Beleza? Então, para ser contínuo, o limite pela esquerda, o limite pela direita e a função no ponto, né, tem que ser iguais para dar a continuidade. Tá? E aí eu mostro para vocês. Tá? Ó, limite, aqui no gabarito agora, limite de 1 tendendo pela esquerda, que é igual a limite de 1 tendendo na esquerda, x ao quadrado, que é igual a 1, e limite pela direita também é igual a 1. Ou seja, se os limites são iguais, a esquerda pela direita, então o limite no x tendendo a 1 dá 1. Tá? E como a função no ponto, função no ponto 1 também dá 1, então f é contínua no ponto x igual a 1. Tá? Tudo bem, gente? Tranquilo por enquanto? Tá? Tem outras questões que são mais complexas, né? Mas a gente tem que ter o raciocínio aqui. Limite pela esquerda tem que ser igual ao limite pela direita, que tem que ser igual à função no ponto. Todas essas fases, todas essas partes têm que ser iguais, e aí a gente tem uma continuidade da função naquele determinado ponto que é pedido. Tá? Tudo bem, gente? A Kátia botou aqui, a net de você está normal, caiu aqui. Kátia, deve ser sua internet aí. Tá? Eu acho que está todo mundo aqui tranquilo, eu também não caí. Tá? Deve ter sido sua internet aí. Beleza? Aqui é normal. Aqui também tá tranquilo. Tá? Então, fizemos a letra A aqui, né? Concluímos a continuidade, tá? A letra B já tem um módulozinho, né? Que o professor gosta de botar um módulozinho, né? Para a gente dar uma testada. E aqui ele até bota 2 pontos aqui, x igual a 1 e x igual a menos 5 para testar a continuidade, né? Só que, gente, só tem perigo de ter dificuldade na continuidade quando tem quebra de comportamento, né? Então, você percebe o quê? Que nessa função aqui, g de x, né, a quebra de comportamento é no menos 5, tá vendo? Quando é maior que menos 5 e quando é menor ou igual a menos 5, né, tem uma quebra de comportamento. Ó. Maior que menos 5 está aqui e menor ou igual a menos 5 é uma função constante. Então, tem uma quebra de comportamento no menos 5. Tá? Mas não tem uma quebra de comportamento, por exemplo, no x igual a 1. Se não tem essa quebra de comportamento no x igual a 1, automaticamente ele vai ser contínuo nesse ponto. Tá? Automaticamente. Ah, professor, mas não precisa nem fazer, que não sei o quê. Você vai ver que vai dar todos os pontos iguais, porque só tem quebra. Só tem perigo de continuidade quando tem quebra de comportamento. Porque aí, tendo quebra de comportamento, muda a função.
Se não tiver quebra de comportamento, a função vai ser a mesma nos 3 casos que você vai fazer. Olha aqui como é que ele vai fazer. No x igual a menos 5, tá vendo? Ele fez primeiro. Vou fazer com x igual a 1. X igual a 1, tá? X igual a 1, ele vai pegar qual parte da função, né? X igual a 1, ele é maior do que menos 5. Tá? Ele é maior do que menos 5. Então, ele vai ser feito aqui. Tá? Aí você vai fazer o limite pela esquerda, né? O limite pela... cadê? O limite pela direita vai ser essa função, e o limite pela esquerda também vai ser essa função. As funções são as mesmas. Né? Então, acaba dando um aqui e um aqui. A função não mudou. Né? E a função no ponto vai ser a mesma função também, que vai dar 1 do mesmo jeito. Então, eu já sabia que ela era contínua sem ter feito a conta. Tá? O que a gente tem que verificar é quando é os menos 5 aqui. Menos 5 que é o nosso problema. Né? E aí, por exemplo, quando você for fazer o menos 5 pela esquerda, né, você vai ser menor ou igual a menos 5. Então, você vai pegar o menos 7, tá vendo? Olha aqui, ó. Limite pela esquerda é o menos 7 direto. Como é uma função constante, dá ela mesmo no limite. Você vai ter em mim? Tá? E o De limite... novo. Por isso tu não vai encher comigo. Falando aí. E o limite pela direita, o menos 5 pela direita, né, já é quando é maior do que menos 5. Tá? Porque aí você está pegando um valor pela direita, um valor maior, né? Então, você vai pegar essa expressão aqui do módulo, né? E aí você tem que ter muito cuidado, né? Porque o menos 5 pela direita, gente, tá? Ele é, né, o menos 4,999, certo? Lembra que o negativo é sempre ao contrário, né? Então, como você vai pegar o menos 4,999 com mais 5 aqui, vai dar um número positivo. Como vai dar um número positivo, ele continua x mais 5 normalmente. Tá? Você lembra que se der negativo, você tem que botar o menos na frente. Né? Como o menos 5 pela direita é o menos 4,999, muita gente confunde isso, tá? Pensa que o menos 5 pela direita é o menos 5,1, né? Mas você sabe que o negativo é o contrário, né? Você vai crescendo, né? E o valor absoluto do número vai diminuindo. Né? Então, menos 5 pela direita seria o menos 4,999. Fazendo aqui com mais 5 vai dar positivo. Se dá positivo, continua a mesma expressão, dá outro modo. Tá? O que é? Aí você não precisa jogar, né, gente? X mais 5 sobre x mais 5, né? É a mesma coisa, né? Dividido igual aqui, vai dar 1. Tá? Ou seja, ó, o limite pela esquerda, né, é diferente do limite pela direita. Tá? Se eles são diferentes, já o limite no ponto não existe. Tá? Porque o limite pela esquerda é diferente do limite pela direita. Então, G não é contínua no ponto x igual a menos 5. Tá? Mesmo fazendo... Você nem precisa fazer o terceiro, tá? Que é o G no ponto menos 5. Né? O G menos 5 dá menos 7. Ele dá igual a o primeiro aqui. Mas para ser contínua, os 3 resultados têm que ser iguais. Por isso que, como deu diferente aqui, logo o G não é contínuo. Tá bom, gente? Tranquilo por enquanto? Eu estou dando todos os passos de continuidade, porque na segunda prova, né, se cair continuidade, que é a aula de hoje, né, é uma questãozinha de continuidade. Tá? E aí vocês têm que gravar, né, esses passos, né, esses tópicos de questão de continuidade, né, de saber, né, esses passos de teste de continuidade. Tá bom? Porque a maioria da prova vai ser derivada integral. Já se prepara, que a maioria da prova, vamos dizer assim, a prova valendo 10, né? 8,5 é derivada integral. Tá? Beleza? E na segunda prova, gente, a primeira prova ela é mais abrangente, mas na segunda prova, né, eu tenho algumas coisas que ele sempre bota. Então, na segunda prova, eu já consigo, né, junto com vocês,
tentar adivinhar um pouco, mas a primeira prova é meio nebulosa, né? Ele mexe muito. Mas a segunda prova, né, sempre tem uma questão de cálculo e a derivada. Sempre tem. Eu vi, desculpa, professor, dá licença. Eu fiz a prova do ano passado, aquela prova que o senhor fez, não teve muita diferença, não. Pelo menos eu não lembro. Pedro, Que a qual gente prova? fez. A primeira. Essa de Nunca, ano passado? nunca não caiu log, a gente não viu log. Caiu mais conceito de log. Aham. Foram, né? E foi bem parecido Que as bom, cara. provas. Que bom. Ninguém falou sobre a prova com o senhor, não, que cheguei atrasado. Não, a gente só falou, né, comentaram que a prova ela não estava, né, muito difícil, não estava fácil, mas não era tão difícil como o pessoal esperava, entendeu? Mas Eu então dei foi uns mais ou menos mole. o que a gente viu por aqui. Foi Porque eu não vi a prova, aquela não consegui ver ainda. questão de verdadeiro ou falso. Teve questão do verdadeiro e falso? Eu imaginei que Teve. queria fazer umas perguntinhas de conceito, né, de limite. Não, mas a letra C era de Limeira, era de conceito. Todas elas eram de conceito, basicamente. Todas as questões? Isso. Não, a letra A, B e C. E a Entendi. primeira era de conceito. Era negócio Na de você prova, fazer nas aquela provas antigas reta que a gente viu, virtual, tinha aquele conceito teste daquela mesmo. Oi? reta virtual. Não é a reta virtual que a gente faz? Reta Aí virtual. uma, Não sei. Entendi. vertical, virtual, vertical. Vertical. Uhum. É, que era A verdadeira. A assíntota segunda, horizontal vertical, é isso? caiu um negócio disso. E caiu a letra C, caiu negócio de limite, né? Era a definição mesmo de limite. Se o limite de G de x e H de x não existem, então você poderia dizer que G de x vezes H de x não existe. Aí Uhum. era falso, né? Porque você não precisa em cima do zero. A definição não é em cima do zero. E sim, o que importa são os limites que estão ao lado, né? Os números que estão ao lado, né? Como você sempre falou. Não Uhum. é o número que determina, e sim quem está próximo a A esse número, vizinhança, que né? tende, né? É a Mas teve, vizinhança. Aí teve... eu fui por Hum, essa lógica. Não sei se ele vai considerar o que eu escrevi, mas eu escrevi mais ou menos isso. entendi. Também depende muito da correção do professor, né? Pois é. A gente fica dependendo da correção dele, e tomara que ele entenda, né, o que vocês estão falando, tal, escrevendo, né? É, Para ver, né, geralmente. Teve cálculo de limite, assim, tipo, calcule o limite. teve. A quarta Interessante. questão, Não sei. calcular o limite de Uhum. aquele logaritmo neperiano, caiu uma dessa também. Viu? Sempre Essa tem foi cálculo de braba. limite. Essa no neperiano aí, caraca, logaritmo neperiano foi complicado, professor. Logaritmo neperiano sempre dá problema, né? Nossa, essa foi difícil. Essa eu O confesso para problema o é senhor. que na segunda prova tem derivada integral de logaritmo neperiano. Então, a gente vai ter que... Mentira, professor. Claro. Mentira. É uma das Mentira. principais derivadas integrais. Você vai me ver falando muito de derivada de ln e integral, tá? Muito mesmo. Mentira. Eu já estou chorando já, professor. Eu achei Eu estranho espero ter que... caído em limite, porque geralmente esse ln cai mais na segunda prova, né? Mas ele botou, É, então já ele era. pediu para fazer. Ele botou uma expressão, logaritmo neperiano, aí botou uma expressão x elevado a 2 mais k vezes x mais k. Uhum. E aí pediu para resolver. Isso aí. Entendi. Aí a gente ri, né? Ri e chora, né? Mas a Ri e chora ao parada mesmo tempo. não, mas Aí você tem que ver, ele cria o domínio disso aí. Eu nem escrevi o domínio para fazer, eu botei qualquer então coisa agora lá. você me Te localizou bem. situei? Ele não queria limite disso. Ele queria o domínio do logaritmo, é isso? É. Então agora sim, eu estou pensando.
O limite de MN, será que ele fez isso mesmo? Não tem pena de vocês, não. Não. Mas, Ele domínio queria. de logaritmo, a gente teve uma aula disso. Então, Ah, a gente fez não até aquela lembro, não. parábola, lembra? Tinha que fazer estudo de sinal, daquele jeito. Mas ele não pediu para botar para desenhar o gráfico, não. Aliás, ele não pediu para desenhar gráfico nenhum. Não era Ele desenhar só um gráfico, pediu o era domínio. fazer Não, eu sei que o domínio é mais fácil por isso, o né? estudo do sinal, assim, né? Assim, aí aqui é menos, aqui é mais, aqui é menos. Porque aquela parte lá tem que ser maior do que zero, né? Então, como é equação Chorei. integral, tinha que olhar essa parte aqui, né? Fazer o domínio, né? Isso que eu tô falando. Aí teve uma aula disso, né? Aí caiu, né? Peraí que tem mensagem no chat aqui, tem duas, né? Tá. Também. A Kátia botou mais ou menos, deixei em branco essa. Aí a Kátia falou que deixou em branco essa. Eu não sei qual essa que foi, deve ter sido a primeira lá que você falou, que era do limite. Né? Foi a 4. Foi a 4 do É, do que ela limite? falou aí com Ezinho, é. Eu falei, gente, eu não vi isso, não. Onde é que foi ensinado isso? Eu deixei em branco. Entendi. Estava acabando o tempo também, foi um maior desespero para entregar essa. É. Não, mas aí Eu acho que era para a gente ter ficado a madrugada toda mas, acordada fazendo. pois é, como é que Foi foi pouco mesmo? tempo. Vocês pegaram a prova e tiveram quanto tempo para fazer? Foi. Qual horário, Rosârio? Você lembra? Saiu na Saiu Na meia-noite sexta, e um. meia-noite, isso. Meia-noite e um. E aí foi Até até 11, de domingo, né? 11 de domingo. Mas 11 quando horas da vocês manhã de abriam a domingo. prova, vocês tinham 3 horas para fazer? Não. Não, A gente Então, se você abria e abrisse a podia prova, ficar você podia ficar resolvendo. o dia todo fazendo. Isso, podia. isso. Então, mas Ah, tivemos a madrugada, então vocês tiveram É, tempo, então. tempo. tivemos, professor, só que o que Mas ocorre? também porque tivemos outras provas para fazer. É, Entendi. Não, tivemos mais duas provas. Eu tive mais duas provas para fazer, e essas tinham tempo, entendeu? Para entendi. fazer. E era mais ou menos. Começava uma e terminava na confusãozinha assim, e Entendi. não É foi mistura só. tudo, né? E esse final É, de semana agora tem mais prova, não tem? tem. Tem. Eu tenho duas. Não, mas que bom, então, que o método determinístico, então deu, tipo, quase 2 dias. Deu. Mas deu, por exemplo, tinha algumas restrições, tipo, tinha que mandar em PDF, você Isso tinha que sempre tem. colocar OAD é a um termo mesma lá. coisa. Se vocês não mandarem PDF, eu sou obrigado a corrigir e botar zero. É, Eu nem tenho o e que fazer. Tipo, eu teve, conheço a aluna, mas eu vou fazer o quê? Não tem o que fazer. né, teve que copiar um termo lá de Sim, compromisso, sim, né? sim, tô ligado. E aí, É é, igual o AD, né? Você tem que mandar, não pode ser digitado, tem que ser escrito, hum, né? Tem que ser, isso, na mão. Ai, então tem várias foi, regras professor. aí, Sei entendeu? que foi. Isso aí. Foi. Agora é só esperar a Agora o nota. senhor está falando desse negócio aí. Ó, tinha que preencher cada folha com o nome, numerar as folhas, dar um número de folhas só feito em caneta azul e vermelho, mandar em PDF. Tinha umas regrinhas. Meu Deus. É importante que vocês Aquele macete que pegaram o senhor ensinou, o por quê? exemplo, assim, tinha a terceira questão, né? A função para você as assíntotas horizontais e verticais. Aí tinha uma expressão que era 7 x ao cubo, aí vinha o resto da expressão, e tinha 6 ao cubo, né? Aí a gente sabia que o limite de x mais infinito seria 7 sobre 6. Só que a gente tinha que calcular, né? Porque ele queria o cálculo, mas a gente já sabia mais ou Entendi. Você menos já que a sabia o reta, resultado, isso aí. já sabia o resultado, que a reta ela era uma assíntota horizontal, e 7 Sim, sobre isso 6 aí. seria uma assíntota horizontal, Tá mas vendo? tinha que Então, desenvolver o cálculo, a né? tutoria, Até então, não vê achar. o resultado, né? É. E aí a Tá. assíntota vertical seria mais positivo, menos positivo, e beleza. É E mais infinito ou aí, menos infinito, né? mais infinito, menos Que bom infinito. que ele não pediu E para a fazer quarta, o gráfico, né? Não graças pediu. a Deus, glória a Deus. Pô, na última Deus aula a é gente fez um gráfico, não foi? Eu lembro que a gente fez um gráfico assim.
na última aula. Professor, fazer um gráficozinho para depois vir fazer esse daqui, só Jesus na causa, professor. Gente, eu falei, na primeira prova geralmente não cai gráfico, cai na segunda. Na segunda a gente não consegue escapar, não. Putz, Ó, toda a Fazer prova que eu lembro, assim, é porque eu não via a do ano passado, essas últimas não, mas sempre a número 1 era, né, botava uma função lá, esse da segunda prova, tá, gente? Falando da segunda prova. tá. Botava a função lá e a letra A, qual o domínio dessa função? Aí criava um pontinho. Aí a letra B era, encontre as assíntotas verticais. Aí letra C, encontre as assíntotas horizontais. Botava um Aí, gráfico, pedia tudo isso? para o gráfico, tem que calcular tudo isso. Aí Entendi. depois tinha que calcular a primeira derivada, que aí vai ser o ponto máximo e mínimo. Né? Aí depois fazia a segunda derivada para saber a concavidade da parábola. Entendeu? Aí depois, a última era construir o gráfico. Aí, tipo, nisso tinha 3 pontos só no número 1 completo. Assim. Essa número 1 tinha 3 pontos, que eu te falei de verdadeiro ou falso, eram 3 pontos. Esses professores, coordenadores, né, que mudou, né? Mas eles já estão lá já há uns 2 anos já. Eles gostam de botar uma de conceito na primeira prova. Sempre tem umas linhas de conceito, mas a gente não sabe qual, né? Então, fica meio sem poder falar o que vai cair para vocês. Mas o vamos professor lá. segue o barco aí com Vamos lá, esse teste de continuidade aí. Bola para frente. Isso aí. Mas essa parte aqui, gente, vocês estão percebendo que não é tão difícil. Né? Isso cai na segunda prova? Pode cair uma linha de continuidade, que aí você vai ter que explicar por que ela é contínua ou não contínua. Uhum. Tá? E aí tem esse conceito que a gente está falando. Tá? Vou fazer a C e a D aqui. A D é interessante porque tem, né, vários pontos aqui, tá vendo? Tá? Mas eu vou fazer todos assim, já está no gabarito aqui mesmo, dá para a gente discutir. Né? A C, né, a quebra de comportamento é no -2 e está pedindo para ver se é contínua no -2, então é o normal, tá? É o normal. E a gente vai testar, para tentar testar primeiro o limite do x tendendo a -2 pela esquerda, depois pela direita e a função no ponto. Pela esquerda, você vai pegar essa primeira função, que é menor que -2. Pela direita, é maior do que -2, então você vai pegar essa função aqui, o cubo aqui, tá? A função no ponto -2 vai ser essa segunda função também, né? No ponto, porque o -2 está incluso aqui no maior igual a -2. Então, é essa função aqui também, tá? Então, vamos lá. Aí, beleza. Ele botou aqui que para ser contínua tem que acontecer isso tudo, né? Esse terceiro passo aqui, gente, por que a gente não calcula isso daqui, né? Porque se o -2 pela esquerda foi igual ao -2 pela direita, né, o valor que deu nos dois é o limite do ponto. Né? Então, aqui a gente não calcula. Tá? O limite de x tendendo a -2 pela esquerda é essa função que eu falei lá com vocês. Né? Aí aqui, gente, nas outras a gente fez tranquilo, era só substituir, tá bem tranquilo. Essa daqui não, essa daqui ele já botou um -2 zerando aqui embaixo. Tá vendo? E aí você vai ter que fazer, né? Olha o limite caindo na segunda prova. Tá? Então, gente, limite cai na segunda prova? Cai nessa parte aqui e cai na construção de gráfico. Tá? E, além disso, e eu esqueci de falar com vocês, que tem limite na definição de derivada. A primeira aula de derivada, você vai fazer derivada usando limite. Tá? Então, a aula que vem é a aula de derivada por definição. E sempre quando você, se vier uma questão, faça, e já caiu em várias provas, faça a derivada por definição. Se estiver por definição, você tem que fazer limite. Tá? E aí, semana que vem eu vou explicar para vocês como a gente faria isso. Tá? Beleza. Aí, tá. Aí aqui, como o -2 ele quebra aqui, né? Você vai ter que fatorar aqui. Tá? Não é, professor, não pode fazer aquele negócio de mais infinito, menos infinito, igual a gente faz no assento da vertical, né?
Aqui não é o caso, né, gente? Como eu consigo fatorar aqui em cima, não é o caso de fazer isso, tá? E aqui eu não quero que caia mais infinito, menos infinito. Para provar continuidade, eu tenho que ver um ponto, tá bom? E aí aqui, né, eu já expliquei isso para vocês, né, de acha as raízes, né, e fatora desse jeito aqui, tá? Isso a gente já falou várias vezes. Tá bom? Se alguém tiver dúvida, pode escrever aí. Se eu não sei fazer isso daí, eu faço, tá? Mas eu acho que vocês sabem fazer isso. E vocês vão fazer a delta e bhaskara, né? Aí vão achar que as raízes é 1 e menos 2. Aí, como a raiz é 1, quando você bota aqui, você bota x menos 1, que é o oposto. E como outra raiz é menos 2, aí você vai botar x mais 2, que é o oposto. Tá? Aí você corta x mais 2 por x mais 2, né? Vai ficar só x menos 1, tá vendo? Aí sim você joga o menos 2 aqui. Menos 2 menos 1, menos 3. Tá? Menos 2 pela direita é esse polinômio aqui, ó. Beleza, gente. Se não tem denominador, é só substituir. Joga o menos 2 aqui dentro. Tá? Menos 2 ao cubo, menos 8. Menos 8. Aí menos 2 vai dar mais 2. Menos 8 mais 2, menos 6. Menos 5, menos 11. Beleza. Se já deu diferente, gente, deu diferente, então o limite no ponto não existe. Não existe, acabou. Porque a esquerda e direita está diferente, então logo ela não é contínua e acabou a ponto. Tá? É literalmente isso. A questão de continuidade. Se cair uma questão dessa de continuidade, tá? Eu não acredito que caia, né, assim bonitinho. Eu acredito que na prova caia nesse estilo aqui, ó. Entendeu? Essa número 2 aqui. Tá? Para você achar o valor de A e B, né? Para que essa função seja contínua, ela tem que ser contínua. Tá dando, ó. Aqui. Professor, o senhor anima tanto. Foi? Não, eu acredito que na prova cai uma parada dessa. Entendeu? Sim, com certeza. O mais difícil. O molinho não vai cair. Ou então, assim, ó, verdadeiro e falso, ó, que legal. Não caiu na primeira. De novo. Mas não vai cair na segunda, já caiu na primeira. Não precisa repetir verdadeiro e falso. Não, mas agora a função contínua, gente, vocês sabem. Né? Eu já expliquei para vocês como que é. Né? Então vai ficar mais fácil ser verdadeiro e falso para vocês. Olha o gráficozinho aqui, ó. Meu Deus do céu. Mas vamos lá. Vamos para a letra D. Né? Só para a gente matar as últimas questões, e depois a gente vai para essa número 2. Né? E aí depois eu quero ir no verdadeiro e falso hoje ainda. Então vamos administrar o tempo. Eu acho, gente, então eu vou fazer o seguinte, está faltando 1 minuto. Vamos cair, né? E vamos voltar no mesmo link, tá? Acho que eu vou pular até essa D aqui. Tá? O que vocês acham? Porque eu prefiro falar logo dessa 2 aqui com vocês. Porque é a mesma coisa, tá? A letra D. Mesma coisa. Tá? Se alguém... Faz logo é difícil, professor. Não fica dando... Faz logo é difícil, não fica dando ideia para essas molinhas, não. Essa letra D é igualzinha a B e C que a gente já fez. Tá? Então, acho melhor na volta a gente já pegar logo essa parte de AB contínua aqui. Tá bom? Aí, ó, beleza. Falou por mim, tudo bem, Luiz aqui, então show. A gente volta no número 2, beleza? Um abraço, gente. Até daqui a pouco. Até.